Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de agosto de 2017. Aliás, Karina, com uma característica específica desta semana, 2 dias de sessão, mas na verdade nós tivemos 3 sessões. Na quarta, sessão extraordinária logo pela manhã. Exatamente, Cadu. E pela manhã, na sessão de quarta-feira, a grande discussão era sobre demarcação de terras indígenas e em 2 ações cíveis originárias que acabaram sendo julgadas improcedentes aqui pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Estado do Mato Grosso, ao contrário do que alegava, não tem direito a qualquer tipo de indenização, porque aquelas terras que alegavam estar ocupadas de forma irregular são consideradas e devem ser consideradas, segundo os ministros, como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E no período da tarde, uma questão ambiental veio ao plenário, mas não foi resolvida ainda em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas envolvendo proteção do meio ambiente. Uma discussão acerca de uma medida provisória que teria diminuído áreas de proteção ambiental e alguns parques nacionais, inclusive o da Amazônia, e se o questionamento era se a medida provisória poderia fazer isso ou não. Na verdade, a redução desses parques e dessas áreas tinha um propósito e um objetivo que era a construção de usinas hidrelétricas que, segundo a Procuradoria-Geral da República, autora da ação direta de inconstitucionalidade, prejudicava consideravelmente o bioma daquelas regiões que tiveram essas áreas reduzidas, assim, vamos assim dizer. A ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto na quarta-feira à tarde, mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Sessão mais curta no período da tarde da quarta. Mas na quinta-feira foi retomada a discussão sobre a comercialização, extração, consumo, produção do amianto e a sua utilização em materiais para construção, telhas para residências, caixas d'água, mas a grande discussão era saber se a legislação federal que regulamenta essa utilização do amianto na construção civil, ela é compatível com o texto da Constituição de 88 ou se ela se tornou inconstitucional ao passar do tempo. Na semana passada, na quinta-feira, o julgamento foi iniciado, ministra Rosa Weber, relatora da ação direta de inconstitucionalidade, fez o relatório, sustentações orais, julgamento suspenso, retomado nesta quinta-feira, com o voto da ministra Rosa, mas, mais uma vez, em razão do alongamento das discussões da sessão plenária, principalmente num ponto da questão preliminar que foi suscitada, e a gente vai comentar aqui ao longo do programa, a ministra acabou entendendo que há sim uma inconstitucionalidade e que esse tema deve voltar na próxima semana ainda aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, para que os ministros possam discutir, a partir do voto da relatora, se há ou não uma inconstitucionalidade e se os estados podem legislar proibindo qualquer tipo de comercialização ou utilização do amianto nessa área da construção civil. Então, ainda é uma discussão que promete ser retomada na semana que vem. Tudo isso você confere na edição de hoje do Plenárias, começando com a primeira sessão que aconteceu na manhã da última quarta-feira. Foi uma sessão extraordinária em que os ministros julgaram 2 ações cíveis encaminhadas pelo Estado do Mato Grosso, como já adiantou a Karina, sobre a demarcação de terras indígenas. Com as ações cíveis originárias encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal contra a União e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o Estado de Mato Grosso queria ser indenizado pela demarcação das terras indígenas. Para o Estado, a União não cumpriu os devidos procedimentos. As terras não foram doadas e os indígenas foram levados para áreas que não ocupavam anteriormente. A União, por sua vez, afirmou que as terras já eram ocupadas pelos indígenas e a ausência de comprovação de domínio por parte do Estado de Mato Grosso. Por serem temas semelhantes, o plenário decidiu fazer os julgamentos em conjunto. O primeiro interessado a falar foi o Estado de Mato Grosso. O próprio decreto que instituiu o Parque Nacional do Xingu, no que foi seguido por um outro decreto que ampliou seus limites, indicou em seus considerandos que uma grande parte desta área é constituída de terras pertencentes aos índios. Ou seja, se uma grande parte dessas terras pertencem aos índios, quer dizer que outra parte não pertencia.
Já a advogada-geral da União questionou os argumentos utilizados pelo Estado de Mato Grosso para pedir a indenização. Segundo ela, os argumentos estão baseados na Constituição de 1891 e o decreto para a criação do Parque Nacional do Xingu é de 1961, quando outra Constituição já estava em vigor no país. Disse ainda que a ocupação de 14 tribos indígenas no local é permanente. Nos autos, uma única demonstração, uma única comprovação de que esses povos deixaram de estar presentes nessas terras. Ao contrário, o que há, na verdade, são estudos sérios, uma farta documentação que revela a presença desses povos nessa área. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos dois pedidos. Após a promulgação da Lei 6.001, quando então se definiu o atual sentido da denominação reserva indígena, elas passaram a se denominar áreas indígenas e, posteriormente, adaptando-se à nomenclatura da Constituição de 88, passaram a ser denominadas terras indígenas. Essa é a prova clara, objetiva, pronta, de que comprova a posse imemorial de todas essas áreas questionadas pelo Estado do Mato Grosso, como dos indígenas. Reiterando a manifestação escrita do Ministério Público e mais aquela constante do parecer distribuído a Vossa Excelência, espera-se a improcedência do pedido. Ao ler o voto, o relator dos dois processos, ministro Marco Aurélio, destacou os direitos dos indígenas sobre as terras de ocupação permanente definidas desde a Constituição de 1934 até a de 1988 e o papel da União na preservação desses locais. E afirmou que são fartas as provas de ocupação permanente dos indígenas nas áreas mencionadas nas ações cíveis originárias. A prova coligida no processo, ao contrário do sustentado pelo autor, é farta, no sentido de que não apenas a totalidade das terras integrantes do Parque Indígena do Xingu, e aí adapto para a outra ação civil originária 366, é de tradicional ocupação indígena, como também muitas das áreas adjacentes. O relator julgou os pedidos improcedentes e condenou o Estado de Mato Grosso a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$50 mil. O ministro Alexandre de Moraes foi o segundo a votar. Ele entendeu que o Estado de Mato Grosso não conseguiu provar a posse das terras e acompanhou o voto do relator. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, precisou deixar a sessão, mas também acompanhou o voto do relator. A sessão passou a ser presidida pelo ministro Marco Aurélio. Na sequência, o ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski também seguiram o entendimento do relator, negando indenização ao Estado de Mato Grosso. Karina, nesta parte da manhã tivemos essa questão da demarcação das terras indígenas. Daqui a pouco vamos conferir a reportagem com a sessão plenária da tarde da quarta-feira, que, como já foi adiantado, tratou dos limites de parques nacionais, envolvendo inclusive a questão, como você já disse também, das hidrelétricas. O curioso é que são temas que aparentemente eles podem não ser tão próximos, mas na verdade se encaixam no tema ordem social. Índios, meio ambiente, estão todos lá na Constituição, dentro de uma proteção, e esse tema, meio ambiente, essa proteção do meio ambiente devidamente equilibrado, foi um dos temas tratados no voto da ministra Carmen Lúcia na sessão plenária da quarta-feira, cujo julgamento ainda não foi finalizado. Mas a discussão envolvia a possibilidade ou não de o presidente da República editar medida provisória para reduzir os limites territoriais de parques como o Parque Nacional da Amazônia e algumas áreas de proteção ambiental. A ministra Carmen Lúcia, no seu voto, cujo julgamento foi iniciado, entendeu que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até permite a utilização de medidas provisórias para tratar de limites desses parques ou dessas unidades de proteção. No entanto, ela pode ser utilizada apenas para ampliar essas áreas e nunca para diminuir essas áreas. E a discussão era justamente essa alegação de inconstitucionalidade formal. A medida provisória, segundo a Procuradoria-Geral da República, não poderia ter feito essa diminuição, essa redução da área de proteção por esse instrumento, e também lhe faltava um requisito constitucional da medida provisória, que seria o caso da urgência. As medidas provisórias, de acordo com o artigo 62 da Constituição, elas devem ser utilizadas para determinados casos específicos
há matérias que são proibidas na Constituição que podem ser legisladas por medidas provisórias e elas têm que preencher 2 requisitos, a relevância e a urgência da matéria para se permitir a medida provisória. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela destacou no seu voto, a maior parte dele, a inconstitucionalidade da possibilidade da edição da medida provisória para essa redução de limites. E o fez com base em 2 grandes princípios constitucionais. O princípio da proibição do retrocesso socioambiental, uma vez já alcançada aquela área, não poderia haver a redução, isso se tornaria constitucional, e uma violação seria essa redução por meio também de medida provisória, somente uma lei formal poderia reduzi-la, mas em razão dessa proteção, o princípio deve ser observado, e também em razão do princípio da precaução, que não poderia haver essa diminuição, porque atingiria o núcleo essencial de um meio ambiente devidamente equilibrado, e é isso que a Constituição prega no seu artigo 225. Então, a ministra acabou entendendo que a medida provisória é inconstitucional, no entanto, não pronunciou a inconstitucionalidade dessa medida provisória. Qual é o resultado prático disso? Nenhum. A medida provisória, ela reduz o parque, mas na medida em que, posteriormente, ela foi convertida em lei ordinária, aquela ausência de legislação formal que havia no princípio da alegação, em 2012, quando proposta a ação direta de inconstitucionalidade, acabou se esvaziando. Então, como houve uma legislação que tornou permanente aquela criação, aquela diminuição das áreas, teria convalidado e, portanto, não se falaria mais nessa inconstitucionalidade. Então, ela declara a inconstitucionalidade da medida provisória, não pode haver medida provisória para a redução dessas áreas, mas como convalidada, permanece a possibilidade de produção dos efeitos, salientando, inclusive, a ministra Carmen, que a usina já havia sido construída e que, inclusive, já estava em funcionamento. Então, declara a inconstitucionalidade, mas com essa conversão e a existência já da lei formal, não haveria a proclamação da ineficácia dessa medida provisória, portanto. O voto foi proferido apenas pela relatora. Ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Esse assunto deve voltar ao plenário em breve, quando então o seu voto já estiver pronto e disponível para a inclusão na pauta dirigida que é feito pela presidente. Uma situação de fato e de direito curiosa e que muito possivelmente renderá debates interessantes quando do retorno deste processo para julgamento. Só que nós, inclusive, ainda não vimos, estamos adiantando, aliás, acompanhamos ao vivo na sessão plenária da quarta-feira, que aconteceu na tarde. A primeira reportagem de hoje foi sobre a sessão extraordinária da manhã. Esse julgamento específico sobre os limites dos parques em relação à questão de hidrelétricas foi na parte da tarde e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando retornarmos com o segundo bloco de hoje do Plenárias. E ainda nesta edição, os destaques da sessão plenária desta quinta-feira aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão da tarde desta quarta-feira, o processo que questiona a construção de hidrelétricas em parques da Amazônia começou a ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento em que a Procuradoria-Geral da República questiona a validade de uma medida provisória que determinou a diminuição das áreas de parques da Amazônia para a construção de hidrelétricas. Toda a fundamentação centra-se em uma autoimposta limitação ao campo socioeconômico, não havendo menção aos aspectos socioambientais. Segundo aspecto, tem-se como foco, na essência, viabilizar a decisão governamental de implantar medidas de infraestrutura cujo processo de aprovação ou licenciamento ambiental tinha nas unidades de conservação afetadas um óbice.
A Advocacia Geral da União defendeu a validade da norma e ressaltou que a medida provisória foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. O Ministério de Meio Ambiente se debruçou sobre o tema, assim como o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, e claramente atestaram a regularidade dessa matéria e, inclusive, a sua consonância com a diretriz constitucional de proteção ao meio ambiente. A medida provisória submeteu-se ao crivo do Congresso Nacional. A relatora, ministra Carmen Lúcia, entende que medida provisória não pode determinar a diminuição das áreas, mas ressaltou que, neste caso específico, a norma não pode ser anulada, porque a situação é irreversível. Medida provisória que importe diminuição da proteção ao meio ambiente, como se tem no presente caso, dispõe de evidente potencial de causar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente na eventualidade de não ser convertido em lei e, mesmo sendo, de não se ter convertido pelo meio constitucionalmente estabelecido e próprio, principalmente em relevo ao direito de o cidadão participar amplamente. Como anotei em outra ocasião, a provisoriedade da medida não é apenas um adjetivo, mas um pressuposto do que nela se contém. A desafetação das áreas das unidades de conservação é efeito que poderia ser plenamente revertido se a medida provisória não tivesse sido convertida em lei. Mas também é certo que, no intervalo entre a adoção da medida provisória e sua apreciação, poderiam advir danos irreparáveis ao meio ambiente nas áreas desafetadas. Também por esse motivo, mostra-se, na forma como entendo as normas constitucionais, imprópria adoção de medida provisória para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos e, no caso, não se teve uma alteração pequena. Como dito, foram 7 unidades de conservação alteradas e alteração do bioma de forma bem significativa. Estou julgando procedente o pedido, na parte conhecida, mas sem pronunciamento de nulidade e declarando, portanto, a inconstitucionalidade da adoção de medida provisória para diminuição das áreas ambientais protegidas. Pois é, Karina, reforçando aquilo que você disse no primeiro bloco, já antecipando essa reportagem sobre a parte da tarde da sessão da quarta-feira, quer dizer, a constatação, a confirmação de que medida provisória não é inconstitucional para a utilização como instrumento para casos como esse, mas não foi pronunciada a nulidade porque não havia, como você disse, não havia nada o que fazer, porque já é uma realidade de fato, inclusive com a construção da hidrelétrica. No primeiro bloco eu havia dito, qual é a consequência de se declarar a nulidade dessa medida provisória nesse caso? Nenhuma. Por quê? Porque os efeitos concretos já haviam sido realizados. A lei que convertia... Havia a alegação de que somente uma lei formal poderia reduzir esses limites. E quando a medida provisória, dentro do processo legislativo previsto na Constituição, ela é convertida em lei ordinária, aquela ausência de formalidade acaba sucumbindo. Então, o processo legislativo que converteu em lei ordinária aquela diminuição dos parques, haveria, de uma certa forma, dando concretude à norma, afastando a alegação de inconstitucionalidade formal e até porque, como disse a ministra Carmen Lúcia, os fatos já teriam se tornado irreversíveis porque a usina, inclusive, já havia sido construída e já estaria em pleno funcionamento. Então, ela declara a inconstitucionalidade da medida provisória sem pronúncia da nulidade, já que esses efeitos concretos irreversíveis já haviam se perpetrado no tempo. Sessão plenária, portanto, desta quarta-feira. Vamos conferir agora os destaques, os pontos principais da sessão plenária desta quinta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o uso do amianto no Brasil. O produto é utilizado principalmente na fabricação de telhas e caixas d'água. O julgamento começou com a análise de uma preliminar sobre a legitimidade de 2 associações de juízes e procuradores do trabalho para propor a ação. A maioria dos ministros acompanhou a relatora, a ministra Rosa Weber, entendendo que as associações têm sim interesse no caso.
por causa das alegações de que o amianto é prejudicial à saúde dos trabalhadores. Não se revela apenas legítimo, mas assume a expressão de verdadeiro imperativo ético, o compromisso daqueles que têm como dever funcional a aplicação da lei e a fiscalização do seu cumprimento com a constitucionalidade do direito que lhes cabe diuturnamente observar e fazer observar, aqui manifestada por entidades que os representam. Na ação, as associações questionam o artigo 2º da Lei 9.055 de 95, que regulamenta o uso e a comercialização do amianto crisotila no Brasil. Ao analisar a questão, a relatora citou estudos apontando que metade das residências brasileiras tem telhas onduladas de amianto e 80% das caixas d'água são fabricadas com o material. A ministra Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do dispositivo por ofensa ao direito à saúde. Por evidenciado que a tolerância ao uso do amianto crisotila, tal como positivada no artigo 2º da Lei 9055 de 95, não protege adequada e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente. Eu conheço desta ação direta e a julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade deste artigo 2º da Lei 9055, fixando a seguinte tese: a tolerância ao uso do amianto crisotila, da forma como encartada no artigo 2º da Lei 9055 de 95, é incompatível com os artigos 7º, 22, inciso, e artigos 196 e 225 da Constituição Federal. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira. No início da sessão, a ministra Carmen Lúcia homenageou o decano da Corte, Celso de Mello, que completou nesta quinta-feira 28 anos de STF. Vossa Excelência é um exemplo de magistrado, um exemplo de cidadão brasileiro, um ser humano que acalenta em cada um de nós o que há de melhor. Eu me sinto muitíssimo honrada de fazer parte deste colegiado, que conta com tão eminentes magistrados como todos os que aqui estão. E na condição de, mais do que colega, acho que posso dizer de amiga de Vossa Excelência, eu me sinto muitíssimo honrada de estar aqui por eu, uma pessoa como Vossa Excelência. E tenho certeza que o Brasil dorme mais tranquilo por ter, entre os juízes brasileiros e no Supremo Tribunal, um decano da envergadura moral, intelectual e com a gentileza e principalmente com a seriedade com que leva um cargo que tem a responsabilidade que um juiz tem. Tem sido para mim uma enorme honra, um grande privilégio compor o Supremo Tribunal Federal e partilhar o exercício da jurisdição ao lado de tão eminentes colegas, de tão ilustres mestres do direito com quem eu tenho diuturnamente aprendido. Essa trajetória tem sido realmente longa, porque se estende-se basicamente pelo período de uma geração e ela me tem sido extremamente enriquecedora. Karina, esse julgamento ele continua, existe a expectativa justamente de continuação, porque tivemos apenas a apresentação do voto da ministra Rosa Weber. Mas, além de ser normal a extensão dos debates no plenário do Supremo, mas há uma questão específica. A primeira parte da sessão, que não foi uma sessão única nesta quinta-feira, foi toda dedicada à votação da ministra e pelos ministros de uma questão preliminar, que era sobre a legitimidade ativa, ou seja, se as autoras, as associações autoras desta ação, se elas realmente poderiam tê-la apresentado. Cadu, o que se questionava aqui justamente nessa primeira fase, e esse foi um questionamento feito pela Advocacia Geral da União, é se a ANAMATRA e a ANPT, juízes do trabalho e os membros do Ministério Público do Trabalho poderiam ingressar com essa ação na defesa da saúde dos trabalhadores e questionando justamente essa legislação que regulamenta a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto na lei que é de 1995.
essa discussão girou em torno de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de algumas daquelas pessoas elencadas no rol do artigo 103 da Constituição, que são chamados legitimados ativos para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Alguns deles têm que demonstrar aquilo que o Supremo chama de pertinência temática. Então, o rol do 103, ele é dividido entre legitimados universais, que seriam autoridades federais que poderiam propor ações diretas de inconstitucionalidade, para os quais não há necessidade de demonstrar pertinência temática. Por exemplo, presidente da República. Não tem que se questionar por que o presidente da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre um determinado tema. Ele é um legitimado universal, não necessita de demonstrar a pertinência temática. Partido político com representação no Congresso Nacional, também não necessita. O Procurador-Geral da República não necessita demonstrar da pertinência temática. No entanto, associações de caráter nacional, como a ANAMATRA e a NPT, como em sendo legitimados especiais, deveriam, de acordo com a jurisprudência do Supremo, demonstrar por que estão ingressando com essa ação, qual é o interesse. E para o ministro Marco Aurélio, que acabou ficando vencido nessa legitimidade, não haveria essa pertinência temática e ele considerava que essas duas associações não poderiam ingressar com essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas não foi esse o entendimento que se formou na maioria e consideraram que sim, a ação direta de inconstitucionalidade deve ser conhecida, afasta essa argumentação da AGU de que não poderiam ingressar com a ação, então haveria uma ilegitimidade ativa ad causam. Afastada essa ilegitimidade, uma discussão, como você disse, durou toda a primeira parte da sessão plenária. A ministra Rosa pôde, logo depois do intervalo da quinta-feira, proferir o seu voto no sentido de também reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 2º dessa lei que regulamenta a utilização do amianto, por entender que viola não só o direito à vida, mas também o direito à saúde humana, ao meio ambiente e há um desrespeito de convenções internacionais que o Brasil, inclusive, é signatário. Então, ministra Rosa votando pela inconstitucionalidade da norma. Lembrando que, além da continuação desse julgamento, existem ainda outros processos tratando do mesmo tema que tiveram também o chamado na semana passada, exatamente a respeito do amianto e a expectativa também com relação a estes processos. Esse já pautado, portanto, na expectativa para a próxima semana, e você vai acompanhar a continuidade deste julgamento, assim como os outros que serão chamados, apregoados nas sessões da semana que vem, no direto do plenário. O que já significa, claro, como sempre, Karina, que já temos encontro marcado com os nossos amigos telespectadores. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.